Ok, episódio 4. A gente vai ler ou vai comentar sobre Marcos 1, versículos 9 a 11. Mais uma vez eu te convido a ler esses versos antes de assistir o vídeo na Bíblia. Se você não tem a Bíblia, tem vários aplicativos, você encontra a Bíblia no Google, de tão acessível que ela está. E finalmente a gente junta os dois personagens que já foram apresentados no livro de Marcos, não é João, Marcos até agora. A gente teve Jesus lá no verso 1, depois a gente passa vários versos, mais 7 versos sem ouvir falar de Jesus, e aí Jesus agora, no verso 9, volta à cena, e são como se fossem duas linhas, né, de histórias, e agora elas se cruzam. Aonde? No deserto. Bom, a gente sabe que João Batista estava lá no deserto, batizando as pessoas e levando as pessoas ao arrependimento. E aí aqui, nos versos 9 a 11, a gente vê falar de Jesus de novo, que agora é chamado de Jesus de Nazaré na Galileia. Ele não nasceu em Nazaré, mas ele viveu a vida dele toda em Nazaré, então por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré. E ele vai até o deserto, e é muito rápido tudo que acontece ali. Ele é batizado por João e, como todas as outras pessoas estavam sendo batizadas por João, certo? Jesus, apesar de não ter pecado, ele dá o exemplo para as pessoas, e ele então é batizado por João no deserto também. Só que a parte mais legal acontece nos últimos 2 versos, e eu vou ler porque é o ápice dessa história toda aqui. Logo ao sair da água, logo que Jesus saiu da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Gente, eu fico até arrepiada de pensar nesse momento. Finalmente a gente vê Jesus sendo revelado como o Filho de Deus, não porque Marcos disse, como ele fez no verso 1, mas porque o próprio Deus disse. A Trindade está ali reunida e a gente ouve a voz de Deus confirmando que Jesus é o Filho dele, e a gente vê o Espírito de Deus descendo no formato de uma pomba e Jesus, o Filho de Deus, ali naquele momento. Eu quero chamar a sua atenção para as pessoas que estavam ali em volta, assistindo tudo aquilo. Primeiro, João. João finalmente viu o cumprimento não só daquilo que ele aguardava enquanto missão pessoal, que era anunciar a vinda do Messias, mas de uma esperança do povo de Deus desde Adão, quando foi dada a primeira profecia. Lá em Gênesis 3,15 foi dada a primeira profecia que Jesus viria, que o Messias viria e resolveria o problema do pecado. Até aquele momento, quantos milhares de anos não haviam passado ali naquela história de um povo esperando para a vinda do Messias. E finalmente esse momento acontece. O cumprimento das profecias que apontam para o Messias estavam começando a acontecer ali naquele momento. Só que aí, quem que estava lá para ver? Não estava os judeus em massa lá para ver o que estava acontecendo. Pouca gente viu o que estava acontecendo. E, na verdade, só quem viu, só quem presenciou aquilo que estava acontecendo foram as pessoas que ouviram o chamado de João Batista para irem até o deserto, para ouvirem aquilo que ele tinha para dizer e para ouvirem a voz de Deus no deserto, fora do conforto das suas casas, das suas cidades, fora do dia a dia do seu trabalho. João convidou aquelas pessoas para largarem tudo e irem ao deserto. Quem ouviu, viu. Quem ouviu a voz de João anunciando a vinda do Messias pôde então presenciar, de fato, o Messias sendo batizado e sendo revelado para aquelas pessoas. Com certeza, o povo daquela época não imaginava que o Messias seria revelado daquela forma, no deserto, para um grupo de pessoas, um cara que ninguém conhecia, que não tinha nada de especial, não veio com toda pompa e circunstância. Uma pessoa comum chegou humildemente, João batiza ele e então é feita a revelação. Só as pessoas que estavam muito atentas e com o ouvido aberto
para aquilo que Deus estava chamando elas foram aquelas que puderam, então, reconhecer Jesus naquele lugar. E a mesma coisa na nossa vida, certo? Deus muitas vezes não se revela onde a gente imagina que Ele vai se revelar, mas se a gente estiver com os ouvidos abertos para ouvir e buscando entender o que Ele está falando pra gente, a gente vai ver a glória dele se revelando na nossa vida.